Oi, Eu sou Delma. eu sou sócio de Delma. Como vai? Tudo bem? Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida. Que as mãos do Senhor estejam sempre estendidas sobre a tua vida, te abençoando, te livrando de todo mal. Amém. Vamos orar ao Senhor? Oremos. Senhor, Nós te agradecemos. nós te agradecemos, Pai, pelo dia, nós te agradecemos pelas bênçãos que tem derramado sobre nossa vida. Amém. Fica conosco, Senhor. Derrama a sua palavra sobre nós para que possamos falar aos corações que estão ouvindo nesse momento, Pai. É em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Samuel 16. Só um versículo só. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, para dentre os seus filhos me tenham provido de um rei. Nós vamos falar para vocês algo que ficou no nosso coração essa semana sobre filhos. A palavra de Deus nos fala sobre Davi. A criação de filhos é muito importante e muitos pais não têm tido tempo para seus filhos. Porque acham o seguinte: não, tenho que trabalhar para sustentar a casa. Mas o fato é que você tem que ter tempo para seus filhos. O Senhor manda que nós venhamos ter tempo para os nossos filhos. E principalmente o homem da casa, o cabeça da família. Ele tem a maior responsabilidade. A responsabilidade dele não é somente pagar a conta e colocar alimento dentro de casa. Não. Você tem que acompanhar seus filhos, tem que sair com seus filhos, falando sobre a palavra de Deus, colocar os seus filhos para dormir, orando com eles, ensinando o caminho do Senhor, para que eles não se percam. Porque a Bíblia fala, se você ensina ele quando criança, quando crescer, não irá se perder. Então é uma grande responsabilidade. Sim, é importante, sim. Embora seja uma tarefa cansativa, né? Você bater, né? Você forjar um caráter, forjar uma pessoa, ter uma pessoa como uma pessoa que vai seguir uma linha de pensamento seu, uma pessoa que vai seguir uma linha de pensamento de vencedor. Isso. Né? Que vai fazer exatamente algo para que ele tenha um caminho de vencedor. E você tem que forjar esse caráter. O caráter de Deus, o caráter do caminho, o caminho de salvação. Isso é um trabalho cansativo. Nós somos filhos, e todos nós somos filhos, e percebemos que nossa vida, nossos pais, o tempo todo, lutou para que a gente tivesse esse caráter. E muitas vezes, nossos pais, por falta de tempo, por trabalhar na labuta do dia a dia, o Estado tomou esse espaço porque os pais não estavam fazendo alguma coisa. Então os filhos estavam indo de mal a pior, né? O Estado teve que tomar essa decisão porque os pais não estavam tomando conta dos seus filhos. Então, pai, quem vai ensinar esses filhos a ter uma vida de vencedor? Então alguém tem que ensinar, alguém tem que tomar a direção disso aí, entendeu? Então, se você é uma pessoa responsável diante de Deus, se você quiser que eles sejam pessoas vencedoras, que sejam pessoas proativas, que tenham atitude de vencedor na vida, que possam ser vencedores realmente, pessoas capazes de correr atrás do seu pão de cada dia, desde jovem, desde morando em sua casa, possa ter uma atitude de correr atrás, de ir lá, né, de ajudar a vencer, porque Davi estava cuidando de ovelhas, estava ajudando seu pai a vencer. Geralmente filhos, os primeiros filhos são os que ajudam os pais a crescerem, são os mais fortes, Isso mesmo. são os mais forjados pela vida.
Os filhos mais velhos são os mais forjados pela vida porque tiveram que ajudar os seus pais no começo da caminhada. Isso mesmo. Lá no começo da caminhada, esses filhos mais velhos tiveram que ajudar os seus pais. Então, esses filhos são mais fortes, são mais capazes de vencer, por exemplo, uma chacota, uma perturbação, sabe? Eles são mais estabilizados emocionalmente, têm mais capacidade cognitivas também de inteligência, raciocínio lógico mais ativo. Então são pessoas mais inteligentes, enquanto os mais novos são mais preservados pela vida, né? A vida preservou eles porque os primeiros abriram o caminho. Os primeiros trabalharam. Isso e mesmo. Eles têm uma vida fácil. E vocês podem ver o seguinte, hoje nós estamos lidando com jovens que os pais dizem assim, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. E negam aos seus filhos essa grande transformação e fortalecimento de caráter. Então o que acontece? Você não deixa seu filho passar por pequenas situações que você passou, mas que hoje fez você um grande homem e uma grande mulher. Pense bem, Davi estava no relento, cuidando das poucas ovelhas de seu pai, de seu pai. Hoje muitos jovens, por vários motivos e até mesmo de falta de ensinamento, quando o pai pede alguma coisa, ele está cansado, porque o tempo que ele tem não está sendo dedicado a algo que venha frutificar, mas sim aos deleites da carne. Se todo filho é criado se deleitando na sua carne, quando ele não tiver mais pai, quando ele estiver no mundo, qualquer coisa na sua vida vai destruir ele, vai enfraquecer e ele vai ser um perdedor para a vida toda. Mas Davi, ele estava cumprindo com a vontade do pai e ele conhecia a Deus e honrava seu pai, mesmo que muitas vezes o pai dele não honrou o seu filho devidamente. Porque quando Samuel foi ungir um rei na casa de Jessé, os 7 filhos foram apresentados. Mas Davi não estava lá para jantar com eles. Davi não estava lá. Por que Davi não estava lá? Era o menos capacitado? Às vezes nas famílias acontece isso. Os pais escolhem os filhos vencedores. Os pais escolhem os filhos que vão receber muito mais amor e cuidado. Mas também muitas vezes o pai escolhe um para que venha a ser aquele que vai ajudar toda a família. Está lembrado de José do Egito? O que aconteceu com ele? Se ele soubesse que ia passar por toda aquela dificuldade para um dia reinar... Do jeito que ele era mimado... Ele teve de passar por um processo de amadurecimento, de fortalecimento. Aí a história foi inversa. Lembra? A história foi inversa do que a gente vem conversando. Os primeiros abriram o caminho, não é isso? Mas ele era mimado pelo pai. Ele era uma pessoa mimada pelo pai, porque os outros tinham aberto o caminho, então o pai tinha tempo para ele. O pai ensinava a ele tudo, outros idiomas. Ele tinha conhecimento de álgebra, ele tinha conhecimento de agricultura, de plantações, ele tinha conhecimento de tudo o que o pai podia, porque ele tinha tempo, ele era o mimado da família. Então ele teve que passar por um processo de amadurecimento de Deus. Aí já entra Deus na história. Deus fez isso para que ele fosse o filho que ia abrir caminho para que os outros sobrevivessem na terra. Então ele passou por aquele processo. Primeiro ele passou o processo de rejeição. Primeiro processo que ele teve foi o processo de ser mimado. O processo de ser mimado. Aí Deus diz, ele tá mimado? Peraí que eu vou pegar ele. Aí os irmãos pegam ele, leva ele para a cova. Ele foi para a cova. Lá na cova, o segundo processo de dor que ele passou, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi humilhado pelos seus irmãos. Escravizado. Escravizados pelas pessoas que compraram ele. Ele foi escravizado. E depois de ser escravidado, novamente vendido como escravo para Potifar.
E na casa de Potifar ele foi desonrado pela esposa de Potifar. Depois de desonrado pela esposa de Potifar, ele foi preso e lá na prisão ele conheceu pessoas que eram da alta patente de Faraó, pessoas que andavam com Faraó, e ele começou a conhecer, aprender o que estava ocorrendo no reino, porque era uma prisão, não era uma prisão comum, era uma prisão política que ele estava. Então ele foi lá na prisão, na cadeia, aprender o que era, como era o reinado de Faraó. Foi na prisão política que ele começou a aprender, a ser forjado o caráter dele, endurecido o caráter dele, para poder ele se transformar no que ele se transformou, um homem forte, um homem com ideias, né, criatividade, confiança, autoconfiança, né? Ele tinha Deus começou a forjar o caráter dele através da prisão. Aí quando ele foi chamado, ele tinha a presença de Deus nele. Sim. Porque ele desvendou o sonho do faraó. Imagine vocês que com Davi não foi diferente. Com Davi não foi diferente. Mas o final de tudo que foi diferente. Mas o começo não. Imagine você que Davi sempre afastado da família. Sempre aquele que fazia o trabalho para o pai. Sempre aquele que era colocado em segundo plano. Sempre tinha alguém melhor do que ele. Mas ele não se deixou abater. E ele cumpria com a vontade do pai. Ele era obediente. O rei que estava sendo destronado era um rei rebelde. E quem se rebelou contra Deus no céu? Lúcifer. Rebelião é pecado. Rebelião, você pode também dizer, desobediência é rebelião, é pecado. E Deus abomina. Como filho, você tem que obedecer seus pais dentro da palavra de Deus. Porque existem pais que não seguem a palavra de Deus. Mas seguindo a palavra de Deus, você tem que obedecer seu pai para que você venha a ser honrado por Deus. Então o que acontece? Passou os 7 filhos de Jessé. E nenhum dos sete manda chamar o último filho que estava trabalhando. Muitos hoje não querem saber de trabalho. Mas Davi estava trabalhando. Ele estava trabalhando, foi chamado, foi ungido e o Espírito Santo de Deus encheu Davi. Mas vemos uma diferença de José, o final de José e o final de Davi. Davi, por estar longe do seu pai, ele não foi preparado para ser pai. Não foi preparado para ser pai. Então a família dele entrou em destruição. Mas José, como ele foi bem tratado pelo seu pai e teve experiências, ele foi um bom pai. Até mesmo, eu posso dizer isso, ele foi um bom pai para o pai dele e um bom pai para os irmãos dele. Porque a patente que ele tinha... E para toda a nação. E para toda a nação. Todo o Egito, né? Imagine. Ele foi um bom administrador. Ser bom administrador é ser um bom pai, né? Bom pai. É o que está faltando hoje no mundo. Hoje você está vendo as catástrofes, ou você está vendo... Falta de paternidade. Filhos sendo presos e mortos. Falta de paternidade. Hoje no mundo as pessoas se juntam, não se casam, porque não querem responsabilidade. Se juntam com a menina, se juntam com o rapaz. Porque já tá pensando em separar. Isso. A responsabilidade ali não existe, porque já está pensando em não dar certo. Essa conversinha de... A luta para você vencer é o que te fortalece. Isso mesmo. A luta para você correr um caminho é o que vai te fazer uma pessoa forte. E muitas pessoas não querem passar por esse tratamento de Deus. Esse tratamento de você se fortalecer. É necessário. Né? Você não pode fugir. Você não pode fugir do tratamento de Deus. Você não pode fugir. Todos nós temos que passar, por mais duro que seja esse tratamento. E quando você se casa, você faz um pacto. Quando você faz esse pacto, é para sempre. Não pode ser quebrado. Não pode ser Porque quebrado. É um pacto diante de Deus, né? Isso mesmo. É um pacto diante de Deus. É uma aliança. É uma aliança que você tem com sua esposa, com seu esposo.
Não pode ser quebrado. Então você tem que se casar dessa forma, já pensando que é para sempre. Porque o mundo aí fora diz assim, enquanto existir amor, o amor ele tem que ser Nunca regado acaba. todo dia. Porque o amor não acaba, ele pode dormitar. Se ele está dormindo, ele tem que ser acordado. E um dos dois tem que acordar. Na vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. No casamento também você tem que ter bom ânimo. Vão acontecer brigas, discussões. É normal. Isso é casamento. Você não pode ir para o casamento achando que vai ser flores. Não é flores. Vai ter momentos felizes, muitos momentos felizes. Mas no casamento também. Muitos homens que não são homens vão começar a ser homem. E muitas mulheres que ainda não conheceram o papel de Ainda mãe, tá com aquele pensamento infantil, de princesinha, vai de mudar. castelinho, de casinha, de comidinha. Aí começa a amadurecer e a se transformar numa mulher fulgurante, uma mulher forte, uma mulher vencedora, uma mulher que vai ensinar as outras a serem fortes também, a serem também capacitadas a vencer as coisas da vida, a entender que o amor nunca acaba, que a docilidade do marido é para com ela, e ela começa também a ser doce para com ele, e eles trocam eles trocam esses carinhos, essas amabilidades que a gente vai aprendendo durante a vida, e que em casa, né, quando era jovem, tratava todo mundo mal, porcaria, mas em casa, no casamento, você vai ter que tratar bem essa pessoa que está com você, porque você tem que tratar bem É a uma pessoa. equipe, é uma equipe. Se você vai investir na sua esposa É a e melhor ela, pessoa do mundo para andar com você, que você escolheu. Então você tem que tratar bem essa pessoa, tratar com amabilidade, com carinho, com amor, porque Deus está vendo. e quando você investe no casamento, um investe no outro, a tendência é os dois crescerem. Se você não investe na sua esposa, se a sua esposa não investe em você, vocês não vão crescer, porque é um corpo só. E quando você faz o pacto, você se torna uma pessoa só. Entendeu? Claro que vai haver discussões. Claro que vai haver, né? Se são duas cabeças diferentes. Claro que vai. Vai. O amor vai Se quebrar o prepare. pau. Calma, o pau vai quebrar. Calma que Vai. vai ter discussão. Claro. Claro. Mas a discussão é para crescerem. A discussão sempre é para melhorarem, Melhorar. para avançarem. Vamos criar, vamos fazer, sabe? Tem que haver discussão para o crescimento. Se a discussão, se você perceber que a discussão não é para crescimento, é só para mexer, mimimi, você corte, porque a discussão é para o crescimento. Se existir alguma historinha aí entre vocês, alguém aí está fazendo a discussão acontecer por mimimi, por dodói, corte. Corte imediatamente, porque discussão no casamento é para crescimento, para avançar. O mundo fala sobre crise. Casamento de cristão não tem crise, casamento de cristão tem ajustes. Quando os dois começam a entrar em choque, é porque estão crescendo e precisa haver um ajuste de Jeová. O ajuste de Jeová. E sabe como é o ajuste? A Bíblia fala que o homem, ele tem que parar para ouvir a sua... Está na Bíblia. O homem tem que parar para ouvir a sua esposa. Ouvir mais e falar menos. A Bíblia fala assim. Porque a esposa, ela tem a parte dela, que é auxiliadora. E Deus já... Opositora. E opositora. E Deus derramou sobre ela sabedoria tamanha para administrar a casa, para ajudar o esposo em tudo. Não interessa se você já tem 20 anos, 30 anos, se você fez faculdade e ela não. Não interessa. E se ela não fez faculdade e você fez, começa a pensar em ajudá-la a fazer. Porque também ela merece o seu investimento. Ou você acha que ela só vai viver pelos seus sonhos? Não. Se é um corpo só, o que você sabe, ela também tem que saber. Você tem que perguntar à sua esposa qual é o sonho dela também, para que você venha realizar. Isso também é você regar o amor. Porque ela vai ver que você se preocupa com ela. Entendeu? Então fica essa dica para você. Dê um like,
Mande, compartilhe com as pessoas essa palavra, porque eu sei que vai ajudar muita gente. Dê a honra de participar desse canal. Nos dê essa honra de participar. Se inscreva. Se inscreva nesse canal. Nos dê essa honra, porque a sua presença aqui é uma bênção para nós. Amém. Fica com Deus. Fica com Deus. Deus abençoe. E que o amor de Deus esteja sempre com você em suas vidas.